boa, Mas muito não, doutora não, que essas coisas não são para mim. Nem o você é para mim, quanto mais o doutor. Já sabes que às vezes, como é que é? É preciso parecer para ser. Alguém que eu conheço que diz uma frase assim. É algo dentro do género. Algo que Nós não conseguimos ser sem parecer, nem parecer sem ser. Portanto, alguma coisa assim, não é? é. Olha, Ana, muito obrigada por estares aqui hoje, por Obrigada eu pelo convite. teres aceito este convite. Olha, eu ia-te pedir para te apresentares aqui para este meu lado de malta que não te conhece e depois a gente começa, Tá bem. boa? Então, o meu nome é Ana Catarina, sou mestre em Psicologia Social e das Organizações. Aqui no digital tenho a missão de vos ajudar a entrarem no mercado de trabalho sem stress, posicionando-se desde o início. E para isso utilizo três vertentes, e uma delas vamos estar aqui a desenvolver ao longo da live, sendo a primeira o desenvolvimento de competências, e aqui nós sentirmos competentes enquanto profissionais. Depois, quais são as plataformas que nós podemos utilizar para transmitir essa competência, e aí muitas das vezes entra muito o LinkedIn. E na terceira vertente, que é nós sabemos como nos posicionarmos para transmitirmos, para parecermos aquilo que somos, as profissionais competentes que somos. Ok. E é basicamente isto. Não sei se tu tens alguma questão específica que tu queiras que eu responda relativamente a esta apresentação. Ainda não, ainda não. Vamos com calma. Pronto. Boa, muito obrigada. Para quem do lado da Ana não me conhece, o meu nome é Vera, sou psicóloga clínica, sou da outra área ao lado, porque nem só de psicologia clínica se faz a psicologia, por isso é que eu te trouxe aqui hoje também. E neste momento tenho um projeto para mulheres empreendedoras onde se trabalha saúde mental, num modo mais preventivo, para empreenderem com bem-estar. É esse o meu objetivo neste momento. Boa, então vamos falar o que é um bocadinho se calhar de psicologia. Toda a gente conhece a psicologia clínica, nomeadamente agora depois da pandemia ficou muito conhecida. O que é que te levou a seguir organizações? Olha, começando desde o Sim. princípio, quando me perguntavam no primeiro ano, nós tínhamos sempre aquela famosa questão que em todos os intervalos, em todas as aulas nos perguntavam que era porquê psicologia? Porquê que escolheste psicologia? E eu não tinha aquela resposta clichê, assim bonita, enfática, que parece que enchia a alma de toda a gente que ouvia. Não tinha. Eu sentia que era psicologia, eu inscrevi-me em psicologia e não havia um plano B. Ou melhor, havia um plano B, só que quando o plano B chegou, eu disse, não é isso. O meu plano B era ser educadora de infância, mas não era aquilo. E então, quando chegou a altura no mestrado de escolher uma área, eu andava muito indecisa na mesma entre a psicologia da educação e a psicologia social e das organizações. Uhum. E nesse verão, o verão em que nós escolhíamos efetivamente qual era a área que íamos ter no mestrado, que não define assim toda a nossa vida, mas que define ali uma boa parte dos nossos Já estudos, a definiu um FUNILA, bocadinho, exatamente. nessa questão, nessa área, eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia ao certo o que eu queria, porque eu andei 2 anos, durante a minha licenciatura de 3, a dizer o que é que eu ando aqui a fazer, eu não sei o que é que eu ando aqui a fazer. Então, quando chegou a altura de escolher, eu assim, não, mas eu acho que é organizações. E fui para organizações. Quando cheguei a organizações, eu disse, oh meu Deus, não era isto. Porquê? Porque só mostravam a parte de Recursos recursos humanos, humanos. E não era exatamente. recursos humanos. Eu não me encontrava nos recursos humanos. Não me encontrava especialmente no recrutamento e seleção. Se eu fosse enverdar ali para uma área da formação, que era uma coisa um bocado diferente de dentro dos recursos humanos, já era uma coisa. Agora, não via em recrutamento e seleção, não era aquilo. Eu sabia que em psicologia social e das organizações havia uma parte social. E era essa parte que eu gostava. E então as cadeiras que ninguém gostava, que envolviam psicologia social, que envolviam ali toda a parte mais cognitiva, ninguém gostava e a Ana estava ali contente da vida. A única
nunca me era ligada quando foi em tempo de Covid, a única que eu não era ligada com a professora. Uau. Então, fui-me encontrando aos poucos através de opcionais. Esse foi o meu caminho. Então, as organizações não foi aquela. Psicologia não foi aquela escolha de eu sei, eu sempre foi isto que eu sonhei a minha vida toda. Não foi. Organizações, não foi isto que eu sonhei a minha vida toda, porque eu ia de coração aberto, eu entrei ali a dizer, não, se for clínica, é clínica, se for educação, é educação, se for organizações, é organizações. Eu ia assim, mas eu sinto que ia mesmo de coração aberto. Quando comecei a ver muita clínica, não gostei muito, não me sentia, não era aquilo, e então comecei a afunilar e a entender que, ok, encontro-me um pouco nas organizações, mas não é as organizações como as apresentam. E então, pronto, levou-me a este percurso que estou a trilhar hoje, que é um bocadinho diferente e muito fora da curva de todos os meus colegas, mas pronto. Estou aqui para ajudar outras pessoas noutras coisas, certamente. Exatamente. Sabes que o meu percurso não foi muito diferente do teu. Porque eu quando cheguei, portanto eu fiz a licenciatura de 5 anos, que é praticamente o mesmo que agora do licenciatura mais mestrado. Uhum. Quando nós chegámos ao quarto ano também lá está, tínhamos que decidir a área. Eu fui para a clínica, mas sempre para dar um olhinho a organizações e social, tanto que as optativas todas que eu não fiz optativas nenhumas de clínica. Fiz optativas de educacional, fiz optativas de organizações, fiz optativas de tudo o que eu pudesse fazer, para ter um conhecimento também mais abrangente, que eu achei que estar ali a afunilar, senti a pressão de, eu não tenho a certeza também se é a clínica que eu quero, portanto quero manter aqui o olho aberto para perceber aqui as outras áreas se são interessantes ou não, porque eu tinha achado psicologia social muito interessante, por causa daquela parte de fazer aquelas experiências sociais todas, e tive um professor, o Palma, que ele era fabuloso a dar aulas, e aquilo chamava, ficou ali o bichinho, mas depois às tantas fiquei, mas não sei, entrei para a psicologia, eu acho que devia ir para a clínica, porque um psicólogo tinha aquela concepção em mim, o psicólogo que é psicólogo deve ser clínico, se depois vou ser, aquela história de vou ser psicóloga, depois fazem perguntas clínicas e eu vou dizer, não, mas eu não sou esse tipo de psicóloga, ficava aquilo, fez-me toda essa confusão. Tu acabaste de retratar a minha vida. Acabaste de retratar a minha vida. Portanto, foi só por isso que eu fui para a clínica. Não, estou a brincar, também tinha curiosidade, mas havia em mim qualquer coisa e não sei, isto faz-me aqui confusão. E foi um bocado também assim o percurso que eu fiz, por isso é que estou a achar graça a isso que tu estás a dizer. E como é que foi esse salto que tu fizeste logo de, ok, acabei o curso, eu nem sequer vou trabalhar para outra pessoa, estou a andar a montar a minha cena. Explica-me Sabes isso. que não foi bem de sair do curso e fui montar a minha cena. Foi o meu percurso é todo assim cheio de sinceras curiosidades. Porquê? Porque o meu percurso não é o tradicional, porque não segui, primeiro, da psicologia não segui clínica, que é o padrão, depois em organizações não segui para recursos humanos, que é o padrão, e depois quando chegou a altura de escolher o estágio, eu também não fui para o padrão, então eu fui para uma agência de publicidade e marketing, para uma equipa de estratégia dentro dessa agência, em que nós fomos trabalhando aqui a parte das marcas, como é que nós podemos analisar a parte da comunicação da marca, o que é que eles querem transmitir efetivamente para as pessoas, que emoções é que estão ali envolvidas em certas campanhas. Depois percebi ali também como é que elas começavam a posicionar a marca através dessas perspectivas, porque eu fazia a parte da base, que era toda aquela análise que tu fazias do posicionamento de todas as marcas, o que é que elas queriam comunicar, o que é que elas estavam a transmitir, que emoções é que eles queriam passar às pessoas naquelas campanhas. Cheguei a trazer ali certos conceitos da psicologia que eles a certa altura ficavam prossigamos para a próxima, porque não é muito comum tu trazeres a psicologia assim de uma forma tão evidente para estas campanhas. E depois, a certa altura, eu comecei a entender: não, espera, mas isto se posiciona marcas, isto parece muito com aquilo que eu ouvi durante o meu mestrado, que as pessoas têm que fazer quando estão a entrar para o mercado de trabalho. Okay. Curioso! E eu andava, mas andava assim, sabes quando parece que tu não tens resposta a nenhuma das questões existenciais que tu tens? Eu andava Mas assim.
Então, mas tens os ouvidos abertos para o que possa chegar, que é essa a parte interessante. exatamente, porque eu tinha muitas dúvidas e ontem estive a olhar para textos que eu tinha escrito quando estava no mestrado e eu assim, a rapariga estava em crise existencial completamente. E eu olho para aquilo e eu assim, mas eles fazem sentido e fazem sentido que aquelas questões ali estejam para aquele momento. Mas eu estava a olhar para aquilo e eu estava assim, uau, tinha questões existenciais muito fortes, em que envolviam questões relacionadas à felicidade, o que era a felicidade no trabalho, o que é que isso significava. Porque efetivamente eu entendia que naquele trabalho que eu estava a fazer no estágio, eu gostava do conteúdo, mas não estava a encontrar-me nos moldes, na Tu estrutura. já não apanhaste a Helena Marujo, pois não? Não, Pois que ela é que tem feito. Ela e o marido já morreu, mas ela é que tem feito um grande trabalho no estudo da felicidade nos locais de trabalho, que ela estava na Faculdade de Psicologia e depois mudou-se para o outro lado. Para outra faculdade ao lado, já não lembro o nome agora, tive uma branca. Sim, Helena Marujo fez um grande trabalho no que diz respeito aos estudos da felicidade. e eu Lembro. ainda andava à procura de estudos, mas o que é que os estudos diziam sobre esta questão da felicidade no trabalho e de nós nos encontrarmos e tudo mais. E andava aqui com aquelas questões de. Mas eu não estou a sentir, eu estou a sentir que gosto do conteúdo, daquilo que se está a falar no estágio, estou a sentir que é muito fora da curva e isso é a minha onda, só que em termos de estrutura em que eu sentia que não completava um processo, do género, eu começava um processo, mas nunca conseguia concluí-lo. Então sentia que ficava sempre inacabado, então dava-me um nervoso. Que eu ficava assim, mas quando é que vai? E o que é que vai acontecer com ele? E quando é que vai sair? A certa altura eu percebi, só depois do estágio, assim, uns bons meses depois, é que eu vi uma campanha que saiu de uma marca que eu não posso dizer aqui, um, saiu a campanha e eu vi o impacto do estudo que eu tinha feito, daquela base que eu tinha trabalhado, e eu assim, oh, é para aqui que vem o mundo das ideias das pessoas que estão lá no início. Tu nunca chegavas a ver quase o final da campanha, porque aquilo é um processo Não, longo, portanto tu vias só a base inicial antes de ser passado, se calhar, para os designers e depois para a produção, exato, era isso? para a parte do criativo, em que eles faziam toda a parte mais criativa Gráfica, criativa, sim. do processamento daquilo que nós Ok. fazíamos. Então, deixavam-me umas dúvidas de como é que eu não consigo concluir uma coisa do início ao fim. E pronto, questões existenciais a surgirem ainda mais. Mas sinto que, de alguma forma, aquela base que eu tive no estágio me ajudou hoje, por exemplo, quando estou a trabalhar posicionamento com outras empreendedoras aqui no digital. Porque a maior parte das pessoas que trabalham posicionamento aqui no digital são empreendedoras. Até porque eu direciono muito mais quando estou a falar de posicionamento para Uhum. empreendedoras. Mas sinto que deu uma base, não o processo todo, porque eu Pois. também não fiz o processo todo. Mas acho que foi uma aprendizagem e foi entender que cada decisão que tu tomavas dava-te para tu abrires um bocadinho mais os horizontes para outras coisas que não te eram faladas na faculdade. Até porque eu levava questões para o meu seminário de estágio que as minhas colegas ficavam a olhar para mim e diziam assim: hã? Como assim? Não estou a entender o que é isso. E coisas que elas falavam que eu ficava assim: ah, sim, sim, claro. Então eram questões que eram levantadas ali. Então já não sei por onde é que eu comecei a falar. Não, eu ia te perguntar, portanto, isso foi a tua base de estágio e depois quando é que tu Ah, decides, vou fazer a minha cena, vou conta própria, vou fazer porque agora. eu não me encontrava muito ali porque eu estava a Tu trabalhar. nem chegaste a trabalhar noutras, foi logo. Não, não saí do estágio e eu saí do estágio, continuei a fazer a minha tese, terminei a minha tese em dezembro de 2022. E em janeiro de 2023 comecei a ter as primeiras pessoas a procurarem aqui mais ligado ao posicionamento, para eu ajudar a posicionarem-se no Instagram concretamente. E comecei a fazer umas consultorias.
Só que antes disso eu já trabalhava com psicólogas a dar suporte em termos de grupos Uhum. terapêuticos. Então, esse suporte que eu comecei por dar em grupos terapêuticos, concretamente com a Vera Arial, depois eu comecei a trabalhar com ela na parte do posicionamento dela nas redes sociais para chamar para o grupo terapêutico e aí é que começou efetivamente, eu comecei a trabalhar efetivamente nesta área. E depois aí as pessoas começaram a ver o trabalho que eu fazia com a Vera e começaram a dizer mas eu também quero, como é que eu posso fazer isto? E então eu não conseguia fazer a mesma coisa que eu fazia com a Vera, porque era uma coisa mais Uhum. extensa. Então comecei por dar umas consultorias que eu chamava de consultorias, mas eram mentorias. Eu só chamava de consultorias para não dizer que tinha começado por mentorias, porque não Ok. tinha a base da experiência para Era dizer uma que eram mentorias. mentoria, exatamente. Mas em termos de estrutura, era uma mentoria. Ok, então foi um percurso quase que sem pensar muito, foi Foi. surgindo por E ainda bem que oportunidade foi assim. de locais onde estavas, basicamente foi isso. Sim, Foi assim, sim. Foi. a tal questão de eu estou aqui, mas estou disponível, aquela questão de estarmos disponível ao mundo à nossa volta, que é o mais É, importante às eu acho vezes. eu acho que é muito mais do que estás ali, estás disponível, é tu estás ali e tu falares que estás disponível. Porque se tu estiveres ali, sim, estou aberta a ouvir tudo aquilo que está à minha volta, mas tu não falares sobre aquilo que tu achas, aquilo que tu pensas, enquanto estás naquele local, tu efetivamente ninguém entende à tua volta que tu estás disponível. E as oportunidades que foram chegando só foram chegando porque eu fui falando. E fui Ok. e fui dizendo, estou a fazer isto assim, assim, estou a achar isto muito interessante, e depois chegava outra pessoa e falava, mas estás a fazer isto assim, assim. Estou, isto está a ser tão giro, estou a fazer isto, 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 isto. Então estava muito aberta àquilo que as pessoas tinham para me Uhum. oferecer e eu tinha para oferecer às pessoas. E foi muito aí que esse percurso foi assim, parece que é fluido, mas que foi muito intencional na forma como as Ok. pessoas se iam ligando a mim. Eu estava a falar com as pessoas, eu trocava efetivamente em cada conversa aquilo que eu fazia. E acho que isso é que abriu muitas portas e muitas oportunidades. Pois, quer dizer que lá está, não foi uma daquelas coisas em que, ok, eu vou abrir o meu próprio negócio, vou delinear todo um plano e vou começar. Não, tu simplesmente começaste. Mais coisa Não, nisso. até porque Coisa. a minha mãe, quando eu terminei o curso, ela diz-me assim: agora vais tirar um tempo para descansar, que eu estou a ver que tu estás muito cansada. Tu vais tirar um tempo para descansar. E eu disse assim: por que não aproveitar o tempo que estou a descansar? E comecei a fazer consultorias. E eu, em novembro, foi no final de novembro de 2022, comprei o Zoom por um ano. O Zoom pago, Uhum, por um ano. E eu disse: vamos ver no que dá. exatamente. E quando agora, em novembro de 2023, me pediu para renovar, eu disse assim: o ano passou, curioso. E até está a Pois, funcionar. Estou a gostar da coisa. Porque a ideia era sempre: agora eu estou aqui a fazer umas coisas, estou de férias, sabes? Estou a uhum, descansar. Mas nunca estava a descansar. Até porque eu tinha efetivamente trabalho para ocupar as minhas horas que seriam de trabalho. Então, quando chegou a altura de efetivamente eu começar a pensar, ok, agora é a altura de. Não chegava essa altura de parar, ok, agora vamos à procura de emprego. Não chegava, porque pronto, já estava Ah, ali muito. entretanto já tinhas o teu próprio emprego. A grande questão era essa. É, Entretanto, eu acho que se calhar já tenho o meu próprio emprego aqui feito e não dei conta. Foi assim. exatamente. Mas, por exemplo, tinhas alguém que já. Tens empreendedores na família ou isto foi novidade? A minha mãe. Estes- A já minha tinhas aí mãe algum. trabalha por conta própria Ok. e pronto, o meu avô também já trabalhava por conta própria, então Portanto, já havia alguma, não diria tradição, mas pelo menos já havia algum contexto na família de saber que é possível trabalhar por conta própria, porque há muita sim. gente que quando vem só de Não famílias. neste contexto, não é este contexto. Trabalhar em casa é um contexto Sim, sim, completamente sim, sim, sim. diferente. Não, mas estou a dizer que, por exemplo, muita gente vem das famílias de toda a gente sempre trabalhou por conta de outra e depois de repente há um que diz, não, eu vou trabalhar por conta própria, vou fazer o meu próprio negócio e há sempre aquela questão de
meu Deus, isso vai dar, não vai dar, e vai ser complicado, e não vai ser, e não sei o quê. Porquê? Porque não há essa tradição, não há esse contexto por trás. Mas, não há, mas normalmente quando há esse contexto para trás também não significa que seja um percurso mais fácil em que não há essa coisa de, e agora que vai ser, ela vai fazer trabalho por conta própria, porque por trás tens pessoas que já sabem quais são as dificuldades, quais são ali as defesas que tu precisas de ter para efetivamente trabalhares por conta própria, quais são os desafios todos que estão envolvidos, e essas pessoas, se calhar, querem proteger-te e dizem: não vais por aí. Ok, pode, é a dualidade da perspectiva, mas pelo menos esses já te aconselham com conhecimento de causa, enquanto que os outros, se calhar, tentam-te aconselhar Exato. sem nenhum conhecimento de causa. Se calhar já há alguma diferença e também na tua experiência também já há um bocadinho mais essa abertura do universo. É engraçado. Falando disso, sentiste alguma dificuldade neste percurso? Ou o que é que foi para ti mais difícil nesta parte? Olha, efetivamente foi primeiro perceber que estava com um emprego que tinha eu criado, que era fora do padrão. Porque nós, eu estou muito fora do padrão desde o início, mas ao mesmo tempo tu queres ter um nome para dar àquilo que tu fazes. Eu até hoje não tenho um nome para dar àquilo que eu faço. Eu não sou psicóloga, não estou inscrita na ordem. Eu tenho um mestrado em Psicologia Social e das Organizações, a minha base é Psicologia Social e das Organizações, mas eu não sou psicóloga. Então o que é que eu sou? És, Entendes? Aí também surge. és mestre em Psicologia Social e das Organizações. Isso és Exatamente. sempre. Mas tu dizeres para o público em geral, sou mestre em Psicologia Social e das Organizações. Ah, és psicóloga. Não, 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 não. Sim, eu percebo essa parte, mas acho que também cabe um bocadinho. Eu percebo, porque eu antes de estar inscrita na ordem passei por essa situação também e andei uns tempos a dizer: não, não, sou licenciada, não, não, sou. Mas eu acho que isso parte um bocadinho de nós também não vermos isso como uma dificuldade, não estarmos nós a pôr essa barreira. Às vezes. Eu acho que não é barreira, eu acho que é uma tentativa das pessoas não entenderem errado o que tu fazes e de alguma Uhum. forma tu não caíres no erro de te intitulares algo que não és. Sim, sim. Acho que vai mais por aí. Mas eu acho que esse foi um dos desafios. No início era muito difícil, principalmente porque eu não entendi o que é que eu estava a fazer no digital. Eu acho que só em junho, julho do ano passado, eu comecei no digital efetivamente em janeiro. Mas eu só só em julho é que eu entendi. As coisas que eu faço encaixam-se umas nas outras. Afinal, afinal aquilo que eu dizia, que eu tinha na bio, que eu fazia, afinal está tudo interligado, eu só não tinha ligado os pontos. Que bonito! Sabes quando parece que se faz luz e tu entendes assim, ah, então eu já me posso apresentar como deve de ser para as pessoas. Tipo aquilo que eu fiz no início, que foi um bocado, eu estava nervosa, saí um bocado assim, um bocado engasgado de vez em quando, mas era tu entenderes que, afinal tenho um nome, uma coisa, um nome para dar àquilo que eu faço. Tenho, Então comecei, exatamente. acho que foi muito aí que eu me comecei a encontrar, comecei a conseguir ter mais confiança para falar o que eu fazia. Começaste se calhar a assumir essa identidade, que até então Exatamente. estavas ali na Até dúvida então, de sou e não sou. acho que a partir do momento em que eu comecei a dar mentorias e consultorias aqui no digital, a minha produção de conteúdo diminuiu drasticamente. Drasticamente. E depois era tu dizeres, eu sou uma pessoa que trabalha posicionamento e tu abres o perfil e a pessoa tem menos de 500 seguidores, 600 seguidores e tu olhas para aquilo e ficas assim. Tu, pessoa que, pronto, estás a olhar, tu própria que estás a olhar para o teu perfil e começas a entrar nessas críticas todas que tu achas que os outros fazem de como é que uma pessoa que trabalha posicionamento tem um perfil tão pequeno, de como é que uma pessoa que trabalha posicionamento não publica posts tantas vezes. Era aí que entrava. Então acho que estes desafios todos foram-se interligando uns nos outros. Esses foram os do início. E depois era tu olhares para aquilo e pensares assim, e agora?
como é que, como é que é suposto proceder, porque o conhecimento de como é que tu procedes a partir do momento em que tu assumes aquilo como negócio era o que é que eu faço? Onde é que eu me agarro? Porque o processo de tu entrares no mercado de trabalho, entrares para uma empresa, ele vai-te sendo ensinado como é que tu fazes. Agora, enquanto empreendedora, o que é Exatamente. que te dizem? Nada. Como é que eu faço? Onde é que eu me agarro? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso ter? Ninguém diz e ninguém sabe. Efetivamente, Exatamente. ali ninguém sabe. Efetivamente é assim, sim. É um bocado. Vai-se experimentando e vai-se testando. Ou procura-se alguém que já tenha entrado no mercado e pedes ajuda. É um bocado esse o Exatamente, sistema. eu comecei a procurar pessoas de mas como é que tu fazes isto assim assim? E as pessoas dizem, ai, é preciso isso! Tá bem, eu vou à procura de fazer isso também. Então era muito isso no início, muitos esses desafios. Depois também tens a questão de, mas estás a trabalhar em casa? Mas tu estás no computador o dia todo, estás a trabalhar. Mas em que é que tu trabalhas mesmo? E eu ficava assim. Explica lá, faz lá um desenho. E agora quando já sou mais assertiva no que eu explico mas isso é da psicologia? É, tem as bases. Tem bases daquilo que eu aprendi. Eu acho que, fazendo aqui um parênteses, eu acho que há muita coisa que é da psicologia, mas que as pessoas não sabem que é da psicologia. Que é isso que eu cada vez mais me vou percebendo também. Ainda ontem estava a ver uma live e ele estava a falar de eu faço visualizações, mas até nem costumo falar, o rapaz dizia, até nem costumo falar muito nisto, porque isto parece uma coisa ali muito mística. E eu, no final, foi comentar, visualizações, mas isso é uma técnica usada pela psicologia já há anos, isso está documentado, isso funciona. Tens a psicologia do desporto, já trabalha com isso há anos, e tens a clínica que também trabalha com isso há anos. Isso não é nada de uma cena totalmente mística ou artes mágicas ou o que quer que seja. Faz parte, é uma técnica, não é nada demais. E as afirmações também, não sei o quê. É a mesma coisa. Também, nós em clínica também trabalhamos com isso. Está documentado, é científico. Tem estudos, está comprovado, não é coisas místicas. E eu percebo que há muitas coisas que passam por, lá está, que passam para o público como se fosse quase que inventado e depois ninguém sabe quem foi, quem é que criou isto, quem é que estudou e quem é que disse, não, isto efetivamente funciona, é uma técnica, está comprovada. Acho que às vezes falta também muito esse conhecimento. E na área social, imagino que seja muito semelhante. Porque chegas ao Eu acho design e acho que o máximo que se aprende é a psicologia das cores. E é uma coisa assim muito e superficial. é muito superficial e nem sequer nem precisas de entrar para o design. Basta tu falares de marcas e tu olhares para os anúncios que saem na televisão e eu agora sou uma pessoa completamente diferente a ver televisão, devo confessar, do que há uns anos atrás. Os anúncios passavam batidos, agora a minha mãe depara-se a olhar para mim e eu a sorrir para a televisão quando estão a dar anúncios. Pois, porque Porquê? Porque dentro da minha cabeça está a fazer associações de olha eles a fazerem isto para fazer sentir isto, para a pessoa querer fazer isto. Ou seja, a linha de raciocínio já não é aquela de está a dar anúncios, sim, vá, passa lá que eu estás, quero ver efetivamente. estás a desconstruir o anúncio, estás a ver qual é o objetivo, porque é que foi feito assim, porque é que não foi feito Exatamente. desse lado. Quais foram as É que é, estratégias que foram utilizadas em termos de argumentação, quais foram as estratégias que foram utilizadas mesmo em termos das cores que foram utilizadas, das imagens que aparecem. Aparece um bebê, que giro, olha eles utilizarem esta técnica assim assim. Então, é muito diferente olhar agora para o mundo tendo a noção daquilo que a psicologia pode efetivamente investir nestas áreas. Então, e os psicólogos neste momento são muito poucos nas agências de publicidade e marketing, mas têm um grande contributo e as pessoas que estão a trabalhar nessas agências não sabem que estão a utilizar questões da psicologia, mas efetivamente usam-nas. pois, eu acho que é isso. É que meio mundo utiliza coisas da psicologia e depois ninguém sabe.
Eu fico É, fascinada às vezes com isso. Eu tipo, então, mas eu sei. Eu sei, como assim vocês não sabem? Eu sei de onde é que isso vem, de onde é que isso é feito, porque é que é feito. Eu sei, tenho essas respostas. Fica tudo assim um pouco confuso às vezes. Então, e fazendo agora o paralelo, depois disto, o que é que achas que foi a tua maior conquista aqui no digital? Ou no digital, não, neste percurso de empreender. eu sinto que foram muitas conquistas de eu conseguir entender que eu agora olho para trás e o percurso que eu fui fazendo, que eu comecei aqui no digital, porque até, até janeiro de 2021 não havia um sítio, um único sítio onde houvesse uma foto, onde houvesse o meu nome descrito em que quer que fosse rede social. Não existia. Não existia. Era como se não houvesse essa pessoa no mundo. E então, só aí é que eu efetivamente comecei a aparecer. Porquê? Porque eu queria desenvolver comunicação, porque tinha uma tese para apresentar no ano a seguir. Então, eu queria desenvolver a competência. Tinha aprendido a desenvolver competências, eu queria desenvolver competência. Essa competência, porque eu achava que o meu grande problema era que eu não sabia falar em público, porque eu tinha crises de ansiedade, eu parecia uma tola antes das apresentações para a faculdade, com crises de ansiedade, com umas coisas descomunais que ficava toda transpirada, ficava com taquicardia, fazia todos os exercícios que existia, possíveis e imaginários que me ensinavam e que falavam que nós podíamos utilizar em alturas em que estávamos com crise de ansiedade. Andava atrás das minhas colegas, ajuda-me a fazer este exercício, que era para eu conseguir relaxar, para conseguir apresentar efetivamente o trabalho. E depois foi entrar no digital para conseguir combater essa dificuldade que eu tinha. E esse percurso todo, tu chegares agora a esta fase quase 3 anos depois, estou agora a perceber que é isso, quase 3 anos depois, a entender que a competência que eu queria desenvolver lá atrás não era a competência que eu queria desenvolver, porque o meu problema não era falar, o meu problema era sentir confiança, sentir segurança quando eu ia falar. Então, a competência que eu queria trabalhar era a autoconfiança. E na superação de todas essas dificuldades, cheguei agora, nesta altura, a entender, depois de todas estas pequenas conquistas, de começar a fazer um vídeo. Eu não gostava de aparecer nas câmaras, a minha mãe e o meu pai sabem que eles viravam a câmera para mim e eu fazia não, 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 não. Então, começar a fazer vídeos, tirar fotos, aparecer para outras pessoas em câmara, era uma tortura e continua a ser, muitas das vezes. Olá, boa noite. E então, a superação de cada uma dessas coisas foi contribuindo para eu conseguir estar hoje a falar de forma mais eloquente, mais concentrada naquilo que eu estou a falar, apesar de estar nervosa. E então acho que muitas das conquistas que eu fui alcançando foi fruto dessa superação de desenvolvimento daquilo que eu queria desenvolver, porque eu vim para o digital para desenvolver uma competência, com um objetivo muito claro, que no final acabou por não ajudar muito, porque eu desatei a chorar antes da apresentação da minha tese, na sala sozinha com os professores, porque eu proibi qualquer pessoa de vir assistir à minha tese. Eles a tentarem a descontrair, a fazer a 30 por uma linha para eu relaxar. Mas efetivamente chegar hoje a um ponto em que eu olho para este percurso e entendo que foi uma superação de coisas que hoje, quando considero entrada no meu mercado de trabalho, porque é o meu mercado de trabalho, porque é um mercado um bocadinho diferente, entender que conquistas como ir ao primeiro evento que eu fui presencialmente que eu queria, quero ir a um evento de mentalidade. Foi um evento da Camila Vidal e aí eu estava, aquilo que eu faço, a olhar para os anúncios e que estou a rir para a televisão a ver os anúncios, eu estava a fazer presencialmente, mas só que não estava a fazer só para mim, estava a falar com pessoas que estavam comigo. Uma dessas pessoas ouviu-me e no final do dia disse assim: tu é que eras boa para estar num evento que eu vou fazer no dia 11 de 11. E eu, sim, sim, claro que sim. E depois, fruto desse local onde eu me coloquei, também foi uma conquista, porque comecei a trabalhar com essa pessoa
assim, de forma mais intencional. Fiz um evento presencial. Pessoas agora que me vêm falar comigo a dizer não, mas eu quero ser a ti para vir ajudar-me no lançamento que eu estou a fazer do meu segundo livro. E tu ficas assim, mas como assim? Como assim as pessoas estão a confiar no meu trabalho? E depois colegas virem ter comigo, olha, posso-te recomendar a Fulana Tal para fazer não sei o que do LinkedIn? Eu, sim, sim, claro que sim. Mas antes eu ficava em pânico e dizia assim, porquê é que me estás a recomendar? Porquê confiar no meu trabalho? O que é que eu tenho para oferecer? Então foi um conjunto de conquistas, mas a conquista maior foi eu entender que cada um destes passos tem contribuído para eu me encontrar mais. E eu encontrar-me enquanto profissional e conseguir transmitir isso. Acho que esse é o resumo daquilo tudo que eu disse. Portanto, realmente, tu encontraste a autoconfiança que nem sabias que não tinhas, é um bocado assim. Tu É, achavas que a grande questão era, não, eu tenho que aprender só a comunicar, a falar melhor em público para poder divulgar os meus serviços, mas na realidade havia mais coisas por trás, não, havia e não facilidade. era para divulgar os meus serviços. Nessa altura eu queria só aprender a comunicar em público porque eu tinha medo da tese, da defesa da tese. Era para Ah, ok. isso, Ainda era não só era para para mais isso. nada. Era só para Boa. isso. Eu comecei a fazer uma live por mês com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, todos os meses sobre um tema diferente. Portanto, era uma coisa completamente diferente que eu queria sair da zona de conforto à força toda, que era para eu desenvolver a minha comunicação, porque eu sentia que eu não conseguia comunicar em público. Ok, ok. Era essa a minha questão. Só que afinal não era bem essa a questão. Então, fala-me um bocadinho desta questão, já que tocámos na questão das competências, o que, é, o que é que são isto das competências que às vezes nos faltam e que a gente nem dá conta? O que é que tu tens visto mais em termos do trabalho, dos clientes que te passam pelas mãos? O que é que lhes falta normalmente? Olha, Consegues? o curioso é, todas elas vêm ter comigo e dizem, porque eu quero trabalhar a minha comunicação. Uhum, sim, sim. Então vamos desconstruir o que é essa comunicação. Essa comunicação normalmente traduz-se em conseguir ser assertiva quando estamos a falar com grupos ou equipas, conseguires ter uma comunicação, se calhar, mais. Uma comunicação não violenta, Uhum. porque se calhar são pessoas que são muito agressivas na forma como comunicam e têm feedbacks negativos quando toca à parte de comunicar, mesmo em casa. E depois também tens pessoas que querem desenvolver a sua comunicação, mas que afinal aquilo que elas precisam desenvolver é, como eu, a sua confiança. Então, eu acabo por trazer aquilo que eu aprendi em termos de desenvolvimento de competências e a minha experiência, que também foi utilizando esse método para desenvolver Uhum. competências. Ou seja, nós temos muitas competências que nós queremos desenvolver que não sabemos que as queremos desenvolver. Do género desta comunicação, que nós traduzimos a comunicação porque é aquilo que nós utilizamos Porque mais. é aquilo também que é visível mais. É aquilo que Exato, é é aquilo que é visível, que está à visível. vista. Então, aquilo que é visível é, eu fico muito nervosa quando estou a comunicar, tenho crise de ansiedade antes de ir falar e eu coloco o problema No em falar. falar. Mas o Exatamente. problema não está em falar, está em eu conseguir tranquilizar e entender que eu sou capaz e eu vou efetivamente conseguir passar por aquela dificuldade que eu considero uma dificuldade, um desafio naquele momento, porque vou conseguir superar, porque eu sei aquilo que eu estou a falar. Porque nós não sabemos, nós acreditamos que não sabemos aquilo que estamos a falar. Do género, eu estar nervosa para esta live, que era para falar do meu percurso, e eu ficar nervosa e andar o dia todo a dizer assim: estou muito nervosa, estou muito nervosa. Não sei, acho que não sei o que é que vou falar. E depois é tu entenderes que tu sabes que vais falar do teu percurso. E uma colega minha mandou uma mensagem a dizer isto: sabes que vais falar do teu percurso, tu sabes aquilo que vais falar. E eu assim: pois é, pois realmente. Então é. Não, não, é nós colocarmos a causa onde não é a causa. A causa não é a comunicação. A causa está na minha segurança para comunicar. Vê-se na Exatamente. comunicação. Então, normalmente
em termos de competências, é a comunicação, que não é comunicação que normalmente envolve autoconfiança, segurança, assertividade ou comunicação não violenta, aqui em casos mais específicos, principalmente em pessoas que trabalham em equipa. E depois temos também pessoas que querem trabalhar, dizem que querem trabalhar competências técnicas, mas depois é mais a segurança para conseguirem expressar as competências técnicas que já têm. Então, vai muito na base daqui da autoconfiança. Em termos das empreendedoras, trabalham muito também aqui a comunicação na perspectiva de ser assertiva para comunicar aquilo que eu quero, para transmitir o que eu quero, e também na base da segurança. Eu acho que todos estamos com muitos problemas em conseguirmos expressar as coisas com segurança, com confiança e acreditarmos nas pessoas competentes que somos. Nós não entendemos que somos competentes. Eu acho Nós temos dificuldade em entender Acho isso. que a meio do percurso esquecemos que É, fizemos coisas, que aprendemos coisas e que sabemos do que é que estamos a falar. Eu acho que é isso. Acho que eu acho que a maior parte das pessoas que vêm desenvolver uma competência que se calhar é mais técnica, que quer desenvolver competências mais técnicas, vem desenvolver as competências técnicas porque por trás acredita que não sabe. depois. Por trás acredita que não tem competência para falar sobre aquilo e acha que não é pessoa, que não é profissional suficiente para abordar aquele tema. Agora, em termos de competências que nós precisamos ter enquanto empreendedoras, se calhar não são estas. Quais é que são? Tens ideia? Da tua Olha, perspectiva? eu sinto que para este percurso que nós precisamos de fazer, uma que é fundamental é a resiliência. Porque nós estamos constantemente a ser confrontadas com desafios, com dificuldades que surgem, que não existe mais ninguém para resolver, a não sermos nós, porque o negócio é nosso. Exatamente. Então, a resiliência está muito aí, mas aliada a esta resiliência está aqui uma produtividade e adaptabilidade, que é para nós não nos agarrarmos àquilo, meu Deus, agora tenho um problema, tenho um problema, tenho um problema, tenho um problema, mas não resolvo. Ficar naquela. Uhum. Nós, enquanto empreendedoras, não podemos estar a despender muito tempo num problema, num desafio. Então, precisamos avançar para o próximo. Então, precisamos de conseguir adaptar-nos àquele desafio, àquela realidade e perceber, ok, como é que eu posso superar este desafio? O que é que eu posso fazer para tornar isto numa coisa menos complicada? Muitas das vezes nós fazemos assim uma tempestade num copo d'água e dizemos, não, mas agora é isto, agora, socorro, e agora como é que eu vou fazer isto? Ok, vamos partir isto aos poucos. Em como é que eu posso partir isto? Ok, então vou ver aqui este problema, se calhar não é um problemão, é um problemazinho que está aqui que eu consigo superar agora e depois vou ver o resto. Então, esta adaptabilidade e a proatividade também é fundamental, a meu ver. E depois, é uma que a mim, sinceramente, me dá assim uns comichões de vez em quando à minha volta não é cumprido ou quando eu vejo pessoas a não cumprirem, que é o compromisso que tu tens contigo própria e com os outros. E aqui envolve o quê? Respeito. Ou seja, o respeito por mim, quando eu não cumpro os meus compromissos comigo, ou o respeito para com o outro, quando eu não cumpro os compromissos que eu tenho para com o outro. Porque para mim sempre foi muito fácil eu cumprir os compromissos com a pessoa que está à minha frente do que comigo. Era mais fácil eu dizer sim, sim, podes-me ajudar nesta coisa assim? Sim, sim, eu tenho a minha tese para fazer, tenho 30 mil coisas para fazer, mas claro, eu vou-te ajudar. Podes-me ajudar em coisas assim, sim. Tenho, eu tinha ali um curso para preparar, ou um workshop para preparar para mim, mas sim, eu ajudo-te. Eu faço o teu lançamento. O meu fica tudo em stand-by, mas eu vou Não, ajudar-te. claro, os outros estão primeiro. E nem que o teu já esteja escrito. Mas fica para a semana. Como é que tu geres isso? Essa dificuldade entre Não, nivelar isso? Porque a partir do momento em que eu
a partir do momento em que eu entendi que eu fazia isto, aqui isso me irritava nos outros, porque irrita-me mais quando não respeitam comigo, porque eu tenho a certeza que eu respeito com os outros, e ver que certas pessoas se entregam assim de alma à outra pessoa e depois ficam frustradas quando a outra pessoa não cumpre com ela. Então, eu comecei a entender que era muito de trabalhar os compromissos contigo. De que forma é que eu posso cumprir os compromissos comigo? Então eu vou pôr na agenda e nem que caia uma tempestade em cima de mim, eu vou cumprir comigo. Porque eu cumpro com os outros. Estando doente, estando não sei o quê, tendo 30 mil coisas para fazer para mim, eu vou cumprir com os outros. Eu sei que eu cumpro. Mas eu preciso de cumprir comigo. Porque se eu não cumpro comigo, como é que eu vou estar a respeitar e a conseguir que aquele processo seja mais um processo neste desenvolvimento da minha confiança? Porque eu estou constantemente a pôr um compromisso na agenda, estou constantemente a dizer, a pôr um compromisso na minha lista de prioridades para comigo, eu estou constantemente a dizer, não vou cumprir. E o que é que o meu cérebro interpreta? Não és de confiança. Ou não és importante o suficiente. Não és importante o suficiente, não és de confiança, portanto, quando tu fores falar com outra pessoa, o que é que tu vais conseguir transmitir? Não és importante, não és de confiança. Exatamente. Então, nós empreendedoras, quando queremos transmitir os valores daqueles nossos serviços, quando queremos transmitir a importância da terapia que nós oferecemos, a importância das mentorias e das consultorias que nós damos, a importância dos produtos que nós oferecemos, o que é que vai ser transmitido? Não sou importante, não sou de confiança, agora compra os meus serviços. É que ninguém pensa nas coisas assim, lá está. Ninguém consegue ter essa perspectiva de pensar, ok, se eu não estou a cumprir comigo em primeiro lugar as coisas, se eu não estou a respeitar os valores em mim, isso de certa forma vai chegar a outra pessoa, quer indiretamente, nem eu, não é que eu esteja a comunicar isso, mas indiretamente isso acaba por chegar lá e depois acaba por receber coisas que se calhar também E chega vão lá contra os. porque tu não consegues transmitir com confiança. Tu não Exato. consegues falar de forma assertiva, eu sou boa e eu sei fazer isto. E eu tenho isto para te oferecer. Porque vais estar a dizer isso, mas cá dentro, cá na parte de trás do Não teu és cérebro vai estar nada, aquela vozinha a dizer não sabes. não prestas, tu não Não és de confiança, tu não cumpres. eles vão descobrir, eles vão ver, vão chegar a essa conclusão, não és? Sim, é isso mesmo. Portanto, na tua opinião, o primeiro é nós trabalharmos em nós próprios, é desenvolvermos estas competências bem fortes connosco próprios, tudo aquilo que nós queremos transmitir, tudo aquilo que são os nossos valores que queremos transmitir no nosso negócio, é importante que a gente os esteja a viver, é isso? É, porque se não trabalhares em ti, depois quando fores para falar com os outros, não consegues, não transmites. Como é que uma marca consegue dizer, sim, 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 eu tenho isto para oferecer, mas depois parece que tem, sabes quando tem aquelas letrinhas pequeninas a dizer não é nada, é mentira, fujam, fujam, fujam. Não tem como. Porque estas letrinhas pequeninas que nós temos em baixo é a nossa comunicação não verbal que acaba sempre por estar ali a, a transmitir coisas que a verbal não está a transmitir. Como é, e como é que se ensina essa parte da comunicação não verbal? Esta pergunta veio assim agora fora. Como é que, isso também é uma coisa que tu trabalhas, por exemplo? Olha, não Como costumo é que trabalhar muito a comunicação não verbal, porque eu sinto que a comunicação não verbal acaba por ser trabalhada à medida que tu trabalhas também esta questão da interna, da tua comunicação verbal. Se eu sinto confiança e se eu entendo que eu sei e que eu sou competente para transmitir esta informação, automaticamente eu vou transmitir das duas vias, verbal e não verbal. Porque eu entendo e eu acredito que aquilo que está a ser transmitido é verdade.
Porque eu acredito que daquilo que eu tenho estudado e aprofundado mais em termos da não verbal, está muito ligada àquilo que é internamente que tu estás a falar. É como se fosse uma, uma transmissão daquilo que tu estás a pensar. Uhum. Então, se eu estou a falar, é a minha mensagem, mas a não verbal é como se fosse um reflexo daquilo que eu estou a pensar sobre mim. Então, quando eu penso, não estás a falar a certo, não acredito, não acredito. Não, não, vão ver que não é verdade, tu não consegues falar isso com assertividade. Não acredito, tu vais dizer que és boa, que tu consegues fazer isso. Então, o que é que internamente, o que é que visivelmente vai passar? Mãos assim muito a mexer muito, de forma assim muito desconexa, de vez em quando a voz vai estar ali a tremer, vai gaguejar, vais começar a sentir assim uns suores que se começam a ver assim nos brilhos que se vê. Então, todas essas coisas fazem parte do teu não verbal, mas é uma coisa que se associa à mensagem que está a ser transmitida. Ok. Portanto, não adianta estarmos a tentar fingir que somos confiantes porque o corpo vai nos denunciar, é isso? Não, eu acho que vale a pena nós fingirmos que estamos confiantes, porque o acumular de vezes que tu finges que não estás confiante vai se tornar um acumular de vezes que tu conseguiste superar um desafio que tu não acreditavas que ias conseguir ultrapassar, e isso vai se tornar uma pessoa que vai acreditando um pouquinho mais. Ok, boa. Portanto, é Então, mesmo fake it till you make it, basicamente. eu acho que não é fingir até conseguires, é uma questão de tu ires fazendo sem pensar muito. Vai, Vai com medo mesmo. Vai com vai medo. comer mesmo. Agarra assim de braço dado e diz assim: estás a ver, olha, esta eu consegui superar, vamos para a próxima. Estás a ver, olha, esta também eu vou conseguir superar, vamos saltar esta, vá. É ir com ele e ir mostrando, olha, estás a ver, eu consigo, ele vai ficando mais pequenino. Vai ficando mais Exatamente. pequenino. Portanto, o que conselho é que tu darias a alguém que está a iniciar-se agora nestas coisas e que realmente tem falta de autoconfiança? Que experiências, como é que se pode começar a treinar isto? Coloca-te em ambientes que te vão ajudar a contrariar tudo aquilo que tu acreditas que não és capaz de fazer. Ok. Tu acreditas que não és capaz de falar sobre os teus serviços. Coloca-te em ambientes em que tenhas que falar sobre os teus serviços. Tu acreditas que não, sei lá, acreditas que não sabes nadar. Coloca-te num ambiente em que tenhas que ir nadar. Mas com calma, com proteção, pronto, supervisionado. Nesta questão do nadar já é um pouco mais complexo. Mas às vezes, Mas é, mas se calhar também pode ser isso. Coloca-te num ambiente onde arranjas alguém que te ajude a ultrapassar isso. Também é exato. uma das hipóteses, não é? Olha, a primeira vez que eu fiz o meu pitch foi efetivamente na Purpose Academy. O meu pitch eu já tinha estruturado o meu pitch, mas eu nunca o tinha feito. O meu pitch, a primeira vez que saiu foi na Purpose Academy, precisamente porque fui eu que vos arranjei o desafio de vocês se apresentarem, de vocês Exatamente. fazerem o vosso pitch, de vocês se apresentarem enquanto profissionais. Portanto, eu acreditava que aquele momento ia ser um desafio. Então, muitos de vocês iam ter dificuldades em fazer, gravar 30 vezes. Eu também gravei. Estas coisas das gravações existe sempre isso. Gravar 30 vezes. Gravei 30 vezes, pronto, gravei 30 vezes e agora tens aí um que era o melhor que eu achei que era o melhor daquelas 30 vezes, pronto. Em que eu me Exatamente. vou apresentar, eu vou chegar ao final e dizer assim: está bem. Há uns tempos atrás eu gravei um vídeo sobre novelas que saiu agora na semana passada no meu perfil. Gravei este vídeo em agosto. E eu estava a editar o vídeo e eu estava, depois de editar, a olhar para o vídeo, a ouvir-me, e eu estava ao pé da minha mãe e eu dizia assim: esta rapariga até fala algumas coisas de jeito. Até tem uma lógica. Só que depois não o publiquei. Porquê?
Porque naquela altura em que estava a editar e não sei o quê, e depois internamente, como demorei muito tempo a decidir, ok, vamos publicar, acabou. Como demorei muito tempo a decidir, vamos embora, começou. Mas ninguém quer saber de novelas. Mas ninguém está interessado em saber essa tua linha de raciocínio complicada. Começaram as dúvidas cada vez A a ganhar aparecer mais, quanto maior o espaço. tempo. O que é que ganha o espaço? A minha forma de pensar antiga, que estava a ser substituída pelo quê? Por uma nova forma de pensar de vamos fazer, porque é fazendo que tu consegues superar esta dificuldade. Então, como eu demorei muito tempo, dei espaço à outra para vir aqui falar-me aos ouvidos e dizer assim, sim, sim, tens razão, toda a razão do mundo. Então é fazer, não pensar muito, fazer, obviamente ter um senso crítico de isto não é de acordo com os meus valores, não, é fazer de acordo com os meus valores, de acordo com aquilo que são os meus objetivos, e a partir daí deixar a minha crítica de lado. E como é que se lida com a falha? Como é que se lida com a questão de se calhar não está assim tão bom e vão-me criticar? Critiquem. Porque isso é Porque algo que impede muita gente de fazer. É tipo, isso vai não está tão sempre haver bom, se alguém, calhar vou falhar. vai sempre haver alguém que não vai gostar, que não vai sentir que aquilo é para ela. Se não é para ela, tem um bom remédio, saia do perfil, vai haver outra pessoa. Existem muitas pessoas no digital. Existe uma coisa muito boa para as empreendedoras que se chama bloquear. É o botão bloquear. Não gosta, está a me infernizar o juízo, bloqueio. Simples. 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 Porque, imagina, quando nós estamos a comunicar sobre os nossos produtos, uma das coisas que muitas das profissionais que vêm quando estão a falar de vamos posicionar, ok, vamos trabalhar posicionamento. Em todas catitas, vamos trabalhar posicionamento. Vamos trabalhar posicionamento. Agora chega a altura, ok, agora vais falar sobre os teus serviços. Mas é muito chato estar a falar para as pessoas comprarem, parece que sinto que estou a pressionar para elas comprarem. A minha resposta é sim. Quando tu vais ao supermercado, obrigam-te a comprar todas as marcas que te apresentam? Não. Então, tu não estás a obrigar ninguém a comprar os teus produtos, os teus serviços. Estás a oferecer aquilo que tu podes oferecer. Os teus serviços e os teus produtos. Não obrigas ninguém. Então, deixa de lado a crítica ou o que possam dizer ou vai estar lá. A ideia é tentar ignorar, por assim uma coisa a tapar, deixa estar lá, pronto, vai ficar aí no teu canto. E eu vou continuando na minha, e não olho muito para ela, para esta crítica que está aqui, de que os outros vão pensar, o medo, o julgamento e tudo mais. Está lá, eu sei que está lá. E em alguns momentos tenho as recaídas que eu preciso ter para olhar, olha que giro, diz umas coisas que eu afinal acredito. E depois voltas para o caminho e voltas a tentar superar estes medos que estão ali. Mas estão lá. A ideia Portanto, é continuar a fazer para não. Para conseguir continuares a mostrar-te a ti própria que eles não são tão importantes quanto aquilo que tu tens para fazer. basicamente é como funcionar numa balança. É, à medida que a autoconfiança vai subindo, estes medos, apesar de existirem, começam a diminuir um bocado. Nunca vão Exatamente. desaparecer totalmente, obviamente, mas à medida que temos mais autoconfiança para aquilo que fazemos, se calhar a crítica incomoda um bocadinho menos. Porquê? Porque sabemos o que é que estamos a fazer, temos a certeza daquilo que estamos a fazer. É um bocado por aí. Mas Vais isso é provando verdade. ao longo do tempo que efetivamente sabes aquilo que estás a fazer. Aquela coisa que tu achavas que não conseguias, efetivamente sabes. Pois, Vais superando. porque vais adicionando cada vez mais conquistas e mais registros de que efetivamente eu fui lá, fiz e correu tudo bem. O mundo não acabou, ok, vou fazer outra vez. Vou lá, fiz, correu tudo bem. O mundo continua a não acabar, ok, continua tudo aqui. Portanto, posso continuar a repetir e a ir expondo um bocadinho mais, porque e ao mesmo tempo vou fazendo isso, mas é importante também, se calhar, ter essa memória de que eu fiz Sim, e correu bem, não é? é, Porque senão pode cair no esquecimento. é.
Por isso é que é importante ir registando. Olhamos para trás, para aquilo que já fizemos e vamos registando. Oh, que engraçado, olha as coisas que eu já fiz. E eu só me apercebi da quantidade de coisas que já tinha feito quando, em novembro do ano passado, eu precisei de ir dar uma aula num grupo sobre autoconfiança, por ironia do destino. Já dei esta aula 3 vezes, mas nesta que era a última daquele grupo, que foi mudando pessoas, nesta que era a última daquele grupo, eu decidi, ok, vou fazer uma aula completamente diferente. E vou mostrar-lhes porque é que eu estou aqui a falar disto. E comecei a fazer uma lista de do meu percurso. E a mostrar com fotos, a comprovar aquilo que eu estava a dizer. E a certa altura houve uma rapariga que tinha estado comigo no início, não, a meio do ano, para aí. E ela diz-me assim, estás completamente diferente. Eu olho para ti e não parece a mesma pessoa a falar que lá atrás. E estas coisas dos registros é importante, nós que fazemos vídeos, é importante. Porquê? Porque há uns tempos atrás eu fui fazer fui dar uma aula em 3 vezes numa comunidade. Estas 3 vezes eu falei do mesmo tema. E eu ia gravando, deixava gravar no telemóvel aqui ao lado, porquê? Porque eu tinha na cabeça de, depois eu corto e faço reels. Só que depois eu ficava, não foi nada de interessante, não disse nada de interessante, não vou fazer. Mas depois houve um dia que deu-me assim um vibe e eu disse assim, deixa-me ver as aulas para cortá-las. Eu olhei para a primeira aula e disse assim, meu Deus, quem é que disse estas coisas? Não fui eu de certeza. Alguém, onde é que está o buraco para eu me enfiar? Não eram coisas erradas, só que a linha de raciocínio, como eu estava tão nervosa, perdia-se. E foi a aula em que elas estavam assim, a delirar. Ai, sim, faz todo o sentido e não sei o que. Assim, pronto, ainda bem que para elas fez sentido e eu agora a ver, eu digo assim, meu Deus, que horror. Na segunda aula, ok, já estava um pouquinho melhor. Na terceira aula, eu assim, é esta mesmo, andei a cortar a aula, eu acho que até publiquei um excerto já dessa aula, a dizer assim, não, mas esta faz sentido, não sei o quê, consigo cortar aqui algumas partes do raciocínio, que faz todo o sentido. Assim, é importante termos estes registros para nós vermos a nossa evolução, porque senão nós não vamos conseguir ver essa evolução, não vamos sequer pensar de lá atrás eu não tinha sequer a capacidade de entrar numa live, sentar com as mãos todas molhadas, estar aqui eu toda a tremer e ficar assim presa e fazendo assim uns gestos com as mãos, que era para conseguir controlar, mas ao mesmo tempo a tentar controlar aqui tudo o que era interno, porque não dava. Então, conseguires olhar para trás, conseguires ver os teus registros e ires fazendo registros, por mais que eles pareçam parvos na altura, por mais que eles possam parecer assim meio descabidos, é ires fazendo registros e entendendo que estes registros efetivamente vão me ajudar aqui nos tempos a olhar para trás e dizer assim, como eu progredi. Não é ficar lá a bater naquela primeira, que aquela primeira coitada. Foi aquela que teve a coragem de dar o passo para tu começares a Aquela jornada. teve a coragem, Pronto. exatamente. Não é ficar lá a bater naquela que começou a jornada e que percebeu que precisava de começar a jornada. É olhar para o processo todo e perceber como eu já progredi, como eu consegui já superar tantas coisas. E isso ajuda imenso a nossa autoconfiança Completamente. e a autocompetência também, ao fim e ao cabo, Sim. sem dúvida. Porque a nossa tendência é sempre esquecer. Se a gente não tem registro, esquece. E o nosso cérebro registra o quê? Registra o pior, nunca registra o melhor. A gente tem tendência, o cérebro está desenhado para isso, para nos proteger e para fixar no que é que correu mal. Mas toda a gente se esquece dessa questão. Mas como é que eu vejo a minha evolução? Para ver uma evolução tem que haver um registro, tem que haver qualquer coisa. Porque senão lá está, se calhar as pessoas de fora já estão a ver a tua evolução, mas tu não. Mas tu estás ainda na E, mesma que não e quando sei. alguém te quer recomendar ou diz, sim, eu falei dos teus serviços e tu ficas assim, falaste do quê? Como assim tu tens confiança? Porque no início desta jornada houve uma colega minha que recomendou os meus serviços
eu fiz uma consultoria empresarial a uma empresa, passando a redundância, fiz uma consultoria empresarial que ficou uma equipa em que foi por recomendação de uma colega e ela diz-me assim: sim, sim, eu recomendei os teus serviços porque eu acho que tu és capaz de ajudar esta pessoa assim, assim, e eu assim. Tu fizeste o quê? Como assim tu tens a confiança de associar o meu nome ao teu? De entender que eu sou competente o suficiente para tu assumires a responsabilidade do trabalho que eu vá fazer, de alguma forma. De dizeres, sim, sim, faz com aquela pessoa, porque eu não tenho a capacidade de dizer que, sim, faz com aquela pessoa, se eu não confiar inteiramente no trabalho que aquela pessoa faz. Porque de alguma forma eu sei que a pessoa que me pediu uma recomendação confia na minha palavra, na minha visão. Então, eu não consigo dizer, sim, recomendo o chá de frutos vermelhos da marca tal, se eu efetivamente não recomendar o chá de vermelhos da marca tal. Se eu não confiar que é bom. Então, eu ficava assim, como assim tu confias em mim nesse ponto? E a pessoa dizia, não, mas vai, tu consegues, e não sei o que, e eu ficava assim, eu consigo? Será? Será que consigo? E agora? Agora já aceito. Agora elas dizem, posso postar passa à vontade, eles que venham. Venham, venham. Portanto, isto se calhar no período que de um ano e pouco, a Sim. tua autoconfiança foi o quê? E de um 4 5 para um 8. Se mais coisa, menos Um coisa. 7, vá, um 7 e meio. 7, Ai, opa, 7 e 7 meio e já meio. ali. Não, mas há momentos em que tu duvidas, obviamente, não é Sim. uma linha reta em que, sim, foi a progredir eternamente. Não. É de teres momentos em que tu, sim, sim, claro, podes dizer, e há outros em que diz assim, se calhar é melhor não. Nesse sentido, se calhar é melhor não. Ainda não sinto a tal confiança. Mas aí já tens noção daquilo que tu és capaz de fazer e se calhar há coisas que tu pensas, se calhar ainda não este ano, mas se calhar para o ano talvez sim, já consegues fazer essa Sim. seleção, comparado com quando começaste, que era não, 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 eu não, como assim? Que conselho é que davas a essa Ana, do antigamente, Olha, se a conhecesses? essa Ana do antigamente, eu dizia, vai nessa coisa que tu acreditas, vai. Porque efetivamente, essa Ana do antigamente é que teve a coragem para trazer, para começar o processo de desenvolver a competência da comunicação, que não era comunicação. Foi ela que começou, foi ela que disse, não, vou aparecer nas redes sociais pela primeira vez, fazer uma live por mês com pessoa que eu não conheço, fazer vídeos, fazer posts e estar ali todas as semanas e aparecer de vez em quando nos stories. Foi Portanto, ela que começou. davas-lhe E os ela parabéns. atirou-se completamente de cabeça. Eu dava-lhe um beijinho na testa e dizia assim, sim senhora, continua é isso que tens de fazer. Muito bom. E olha, e projetos para o futuro? Tens alguma coisa? Qual é a tua ideia? Alguma coisa que nos possas dizer? Que às vezes não Olha, sonhos. eu acho que o ano passado foi um ano muito bom em termos de desenvolvimento pessoal, porque foi uma sucessão de conquistas, em termos de pessoas confiarem no meu trabalho. E eu entender que efetivamente essa confiança tinha algum cabimento. E entendo que essa comunicação que começou, que deu origem lá no início, a eu começar a minha jornada digital, não era uma vontade de, sim, eu quero desenvolver a minha comunicação porque preciso falar na defesa de tese, era efetivamente uma competência de, eu gosto de falar para o público, eu gosto de ensinar, até porque lá atrás, quando era criancinha, as brincadeiras era sempre, eu era a professora e estava a ensinar outras pessoas,
algo do género. Então, sinto muito que essa competência da comunicação que deu origem a este processo no digital tem agora, tem que ter o espaço dela para efetivamente aparecer. Porque este ano que passou, eu fui tirar a formação de formadores, porque eu sentia que era o momento de sair dos bastidores. E andei este ano todo nos bastidores. O meu Instagram ficou. Este ano, para fazer tipo retrospectiva, eu fiz assim, basicamente foi os posts que eu fiz. Eu só fiz assim, porque não tinha posts. Porque eu estava muito dedicada a fazer para as outras pessoas, para os lançamentos das outras pessoas, e estava efetivamente a construir o meu processo, mas este ano, 2024, está na altura de sair dos bastidores. Portanto, está na altura de te estabeleceres a tua posição, o teu posicionamento. Sim, e acho que sair um bocadinho desta posição de eu sou capaz de ajudar as outras pessoas, mas não sou capaz de me ajudar a mim a sair desta zona de conforto que eu tenho estado aqui. Porque os bastidores está-se a tornar muito zona de conforto. Pois. Eles não eram zona de conforto porque eu não tinha confiança que eu podia estar nos bastidores, mas de alguma forma esta zona de conforto foi aumentando um pouquinho e os bastidores já fazem parte dela. E então estou a sentir que preciso de ter mais momentos em que eu saio dela. Do género, as lives estão a ser um processo disso. É a minha segunda live do ano, algo que o ano passado foi, acho que fiz umas 2 ou 3 lives no ano inteiro, acho que foi à volta disso. Este ano quero apostar mais nesta questão de eu conseguir transmitir o conhecimento que eu tenho, que efetivamente eu já entendo que eu sei algumas coisas e essas coisas podem ser transmitidas sem ser nestes moldes de eu estou nos bastidores e faço para outras pessoas. E então as lives estão a ser um pontapé de saída para isso. Vou dar agora aulas em comunidades, tenho 3 aulas em comunidades preparadas, para já programadas mesmo para ir dar aulas nessas comunidades, 2 no Brasil. E sinto que é o início de um processo que me vai dar a confiança este ano para conseguir fazer o que há 2 anos atrás, naquela primeira aula que eu falei, em que eu olho para aquilo e digo assim, meu Deus, que aberração, num grupo, numa comunidade em que eu fui dar essas 3 aulas, em que nessa altura me pediram, queremos um workshop de posicionamento. Sim, claro que sim. Até hoje não está feito, não foi pensado. Porquê? Porque, como assim? Um workshop de posicionamento não tem capacidade para isso. Nem conhecimento suficiente. Então, algumas desses planos que efetivamente estavam no papel, estavam escritos no papel, mas não foram concretizados, vão sair este ano. Sinto que vou falar aqui mais de autoconfiança, porque pronto, tornou-se nos últimos meses tornou-se meio que uma bandeira. Okay. E as pessoas procuram para falar sobre isso, portanto, não tenho como fugir. Vou falar de comunicação e vou falar de outras coisas que ainda estão, que eu estou a programar, que eu não quero falar já, mas que eu estou a programar para que faça mais sentido para quem está desse lado. Porque este processo foi muito interno no ano passado, foi muito off das redes e sinto que precisa de sair um pouquinho mais para ajudar desse lado também. Então, basicamente é isso. Projetos concretamente que estão para sair, sinto que acho que para breve, nos próximos meses, não consigo garantir ainda um timing,
Talvez venha uma masterclass ou um workshop aqui muito ligado à parte da comunicação. Isso é certo. Agora, Aguardem, aguardem. aguardem, O resto, aguardem. o resto não posso revelar muito porque não gosto de não cumprir convosco, portanto, não revelo mais. Ok, ok. Se tivesses um superpoder, o que é que seria? Se tivesse um superpoder, essa é muito curiosa. Eu, Eu juro que eu pensei nessa semana eu não inteira. sei se és do universo Marvel ou Harry Potter, o que é Olha, que preferes? sei lá. Vou focar só no universo superpoderes. Hum, Se tivesses um superpoder que pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que é que gostavas de mudar? olha, eu gostava de mudar esta dificuldade que nós temos para conseguirmos avançar, mas não avançamos por medo do que os outros vão pensar, Uhum. do que os outros vão dizer, do que eu acho que os outros vão dizer. Acho que se eu tivesse um superpoder, e eu, pronto, estou a dizer que as pessoas me procuram por isso e eu também falo disso, né? Eu acho que o superpoder que eu tivesse teria que impactar a autoconfiança de toda a gente, menos daquelas pessoas que acham que a autoconfiança é beirar ali um bocadinho na Hum. arrogância. Essas pessoas eu dizia assim, Esse, vá, calma. Calma. esse nivelavas para mais um bocadinho. Vamos nivelar isso. Era um superpoder que desse às pessoas uma. Que as ajudasse a entender que elas são capazes. E não Uhum. numa perspectiva assim megalómana de ai, sim, tu és capaz de. Não, era de as pessoas efetivamente sentirem que são capazes. Porque eu acho que é muito triste quando nós temos muitas coisas para oferecer, nós sabemos muitas coisas e efetivamente não conseguirmos passar isso para os outros e efetivamente nos desenvolvemos ou chegarmos mais longe, querendo nós chegar mais longe, e não conseguimos porque sentimos que não somos Uhum. capazes. Ou que em não sei o suficiente. Como assim não sei o suficiente? O mundo perde tanto porque tantas pessoas não estão a pôr a voz. Acho que é isso. O mundo É, perde tanto porque há tanta gente que sabe coisas tão interessantes e que poderiam estar a ser transmitidas e que poderiam ajudar os outros, mas essas pessoas estão ali, não sei se sou capaz, não sei se é útil, não sei se me querem ouvir, não sei, não sei, não sei. é. E perde-se muito nisso, perde-se muito tempo Eu nisso. acho que o meu superpoder ia ao encontro disso, de nós conseguirmos que mais pessoas que têm coisas para dizer conseguissem dizer porque são, porque se fossem, sentissem que são capazes e que são competentes. Acho que ia muito por aí. Então vamos ter uma masterclass de autoconfiança, já estou a ver. Quem Quem sabe? sabe, quem sabe, já fica aqui o desafio. Se vocês quiserem, venham me chatear com isso. Eu acho que já estás a receber, acho que a informação já chegou, acho que é só pôr em prática. Exato. Eu acho que isso já está aí a indicação toda, acho que não precisas de mais. Olha, Ana, muito obrigada por ter Eu nem estado sei que aqui. horas são. A gente alongou-se assim um bom bocado. Uh, eu quando te conheci, pois não sabia quem tu eras praticamente, não é? Porque tu andavas nos bastidores. Quando te conheci Exato. pessoalmente, a gente deu-se mais ou menos bem, imediatamente, a gozar uma com a outra, mais coisa, menos coisa, um bocadinho sarcásticas, um bocadinho de humor ali e tal, a coisa correu muito, Claro, muito bem. então eu estava em modo emocional a entender que os bastidores afinal faziam todo o sentido e que pronto. Efetivamente eu era capaz. Exatamente, foi ali um momento muito grande de autoconfiança ali da Ana, que tive a oportunidade de presenciar. Foi ali um boost grande e tenho que dizer que efetivamente também me inspiraste. Quando tu tiveste essa questão desta tua vulnerabilidade, chegares ao pé de uma pessoa que não conhecias e contares a história de
eu comecei a fazer lives por causa desta questão da tese e tinha que treinar esta questão da comunicação, que tu me contaste essa história e eu pensei, saí lá a pensar, pá, se calhar realmente isto faz sentido, deixa-me cá pensar nisso. E efetivamente foste das primeiras pessoas que eu convidei e pronto, eu achei que deveria ser também um bocado, ok, não, vai ser a Ana logo das primeiras, porque faz todo o sentido ser também, porque ela mais do que ninguém vai entender este percurso também de Super. estar aqui a fazer as lives e pôr-me ao desafio. Portanto, olha, gostei muito de falar contigo, muito Eu também obrigada por gostei estar muito de cá. estar aqui com vocês e de estar aqui contigo e obrigada pelo convite. Foi, olha, veio numa altura em que eu estava assim, não está, acho que não é bem isto. Andava assim meio a questionar as coisas de se calhar o meu futuro é nos bastidores. E depois tu vens e me não, porque eu senti muita verdade na tua história. Eu assim, eu nos bastidores, e ela a dizer que eu tinha verdade na minha história. Está bem, está Pronto, bem. está bem, já que insistes, pronto, lá terá que ser. Então, olha, muito obrigada, um beijinho grande, Ana, e a ver se a Obrigada. gente se vê este ano, algures por aí. Claro que sim. Entre Lisboa e Porto, segundo ouvi dizer, há de haver coisas a acontecerem ou em Lisboa ou no Porto. Já Sim, sei, já algures, sei que o Algarve fica algures. excluído este ano, pronto, já percebi. Pois, este ano acho que sim. Para quem não está a entender nada desta conversa, estamos a falar do evento da Missing Key, que foi onde nós nos encontramos pela Exatamente. primeira vez. É só para não estarmos aqui a falar em código, porque pronto. Pronto, era Acho a parte chato. das piadas privadas, pá, que isto, só quem está Eu no acho grupo é que chato. sabe. Opa, Eu acho pronto. chato. Pronto, Portanto, entretanto, fiquem atentos, quem sabe, possam estar connosco presencialmente no Missing Key. exatamente, sim. E Purpose Academy também vai ter um encontro agora em fevereiro, segundo Sim, consta em senhor. Lisboa. Segundo Exatamente, consta em segundo Lisboa. consta em Lisboa. Ok, então olha, beijinhos, Um beijinho. fica bem e obrigada. Obrigada. Obrigada por terem estado connosco e obrigada, Vera, pelo convite, de verdade. De coração. Ok, então vá, tchau, tchau. Um beijinho, tchau, tchau.